Dia do assassinato, domingo, 16 de dezembro. À medida que a notícia se espalhou pelo Palace, as luzes se acenderam em todos os andares. Um cadáver jazia no carpete do quarto 622. O enigma do quarto 622. Eu sou Fernanda Pasquini e esse é o Papo de Rainha. Então, finalmente estou gravando aqui a resenha. O Enigma do Quarto 622. Esse livro aqui ele foi da Caixa de dezembro, do Clube dos Intrínsecos, da editora Intrínseca. Eu havia até postado nos meus stories falando sobre. Eu acabei de ler. O autor é o Joel Dickman. Ele também tá fazendo muito sucesso, uma série dele que é com... Quem tá protagonizando a série é o Doutor Bonitão, do Derek Shepherd, que fez o Grey's Anatomy. Eu vou colocar aqui a série pra vocês estarem vendo, porque é muito boa. Eu não terminei ainda, mas eu tô quase terminando. Então, pessoal, esse livro aqui, ele veio todo azul, né, porque os livros do Clube da Intrínseca são todos assim, ele vem com a cor. E eles te mandam um postal, bonitinho. Esse postal aqui, tô focando, é a capa do livro, que vai ser lançada agora, dia 19/2, tá? Tá em pré-venda, então essa resenha aqui é inédita, bebês. E na caixa do mês de dezembro veio o livro, o postal. Vem também uma revista que é sobre o livro, então depois da leitura você pode se aprofundar bem mais. E também vem um livro bônus, que eu já tinha mostrado também, que é Em Águas Profundas, que também vai ser a minha próxima leitura. Vamos lá, vamos falar sobre o Enigma do Quarto 622. Bom, pessoal, esse livro ele tem 523, eu acho, 526 páginas, tá? Como eu fiquei de férias e a rotina ficou uma bagunça, eu demorei bem mais pra ler do que eu leria e acabei me atrapalhando nas metas e concluí ontem, né? Concluí ontem, estou gravando hoje. O Enigma do Quarto 622, ele começa com, como vocês já viram no início do vídeo que eu li um pouquinho do capítulo, a gente vê aí que já acontece de cara um assassinato. E a gente já vai pra outro capítulo, onde a gente tá vendo o Joel, o nome do escritor também é o nome do personagem. Ele é um escritor também no livro. E ele meio que a gente percebe que ele tomou um pé na bunda, tá numa fossa, e aí ele resolve viajar. Ele mora na Suíça, ele resolve viajar, porque a gente, né, fica triste, faz o quê? Viaja, né, querido? Quem pode, pode. Ele resolve viajar pra tentar tirar umas férias, descansar. E quando ele chega em Genebra, em um belíssimo hotel maravilhoso nos Alpes suíços, ele acha uma coisa intrigante, que o quarto que ele está é o 61 bis. E ele fica se questionando, por que esse quarto não é o 62 e sim o 61 bis? E aí ele conhece uma moça lá que é a Scarlett, que também fica curiosa pra saber o motivo do número do quarto ser assim. E eles acabam descobrindo que no quarto 622 tinha acontecido um assassinato que nunca foi solucionado, e aí o dono do hotel resolveu mudar, para não ter que mudar toda a numeração dos quartos, resolveu colocar o 61 bis. Então Scarlett começa, né, a querer descobrir mais e instiga o Joel a escrever sobre isso. Ele falou, caramba, isso é uma ótima história para um escritor. Cara, a gente tá aqui num hotel, a gente descobre que o quarto que a gente tá, que você está, morreu alguém nele, ninguém sabe quem foi que matou, quem é o assassino, então vamos tentar descobrir mais sobre isso. E aí a gente começa a descobrir a história junto com eles. É um livro muito longo, eu fiquei muito confusa em alguns momentos, porque a história ela não é linear em nenhum momento, então as trocas de capítulos e de época são muito assim, você tá lendo tipo, você tá lendo aqui no presente, aí tipo, do nada vem um asteriscozinho e você já tá em outra época, em outro momento, com outro personagem. Então requer bastante atenção. Em alguns momentos fiquei um pouco confusa, fiquei meio perdida.
Eu acho que esse é o primeiro livro que eu li do Joey, não sei se é o estilo de escrita dele, né? Se for, não curti muito. A história em si é muito boa, foi o que me fez continuar lendo. O final é maravilhoso. Mas vamos resumir aí, tá? O Joey e a Scarlett estão tentando descobrir aí o enigma do quarto 622. E paralelo a essa história, nós conhecemos Anastasia, Lev e Mikhail. Eu acho que é Mikhail que fala. O Mikhail, ele é um filho de um dono de um banco muito famoso da Suíça. E ele tá ali, o pai dele já faleceu e ele e Lev estão concorrendo à presidência desse banco. É um banco que sempre teve uma hierarquia, então o poder sempre passou de pai para filho, de filho para pai e assim sucessivamente. E depois que Abel, que é o pai de Mikhail, morre, ele deixa um decreto falando que quer que isso mude e que o próximo presidente do banco seja realmente merecedor desse título de presidente. Então a gente vê uma disputa aí de Lev, que é um cara totalmente aleatório, assim, que não tem nenhum laço sanguíneo com ninguém do banco, então ele tá concorrendo à presidência por realmente ser um bom bancário, né, banqueiro. Ele é um bom profissional no que ele faz. E Mikhail, por ser o filho do dono, está ali na presidência. E no meio disso tudo, nós também vemos a Anastasia. E no meio disso tudo tem um triângulo amoroso. No meio disso tudo tem, olha só, tem triângulo amoroso, tem espionagem, tem teatro, tem uma sequência de coisas muito aleatórias, mas que fazem todo sentido. O autor, ele fala sobre muitos personagens, ele toca em detalhes, assim, personagens secundários que apareceu ali um pouquinho e que depois, lá na frente, você vai ver sobre o personagem, sobre o passado dele, então ele fala bastante sobre todos os personagens realmente. Uma coisa que eu não curti muito, porque tinha personagem ali que pra mim era irrelevante e que, na minha opinião, não tinha tanto impacto na trama. Então, ter um pouco sobre ele ali, pra mim, era indiferente, tá? Para mim. E aí a gente vê todo esse enredo aí junto, né? A gente vai descobrindo com eles. O que é que acontece nesse palace? Esse assassinato acontece na noite do encontro anual do banco, onde nós vamos ter uma votação, né, dos membros superiores do conselho, e eles vão eleger o próximo presidente, e esse assassinato acontece aí, nesse dia. E aí a gente vai descobrindo. Incrível que a gente demora pra descobrir quem foi que morreu. Acho que lá depois da página 300 e Lá Vai Fumaça você descobre. Eu fiquei surpresa, muito surpresa. O assassino, eu desconfiei em algum momento assim, mas não tinha colocado tanta fé na minha intuição, mas realmente eu estava certa. Só que eu vim desconfiar mais no final do livro, então já estava bem mais fácil, assim, digamos, de descobrir, né? É um livro que vale muito a pena, gostei muito da experiência, né, de ler um livro assim, totalmente sem capa, me instigou muito, é um material muito bom, as páginas são muito bonitas. Eu daria, acho que 4 coroas para esse livro, pelo fato da narrativa, do jeito que foi colocado, que eu não curti muito nessa questão, a questão de muitas histórias, de muitos personagens que eu achava que não seriam necessários, né? E é isso, eu curti, espero que vocês leiam. A partir do dia 19 de fevereiro já está disponível, já está em pré-venda, então se você curte um suspense, um mistério, um pouquinho de cada coisa, esse daqui é o livro para você ler, tá bom? É isso, galera, voltamos à rotina, né? Minha próxima leitura vai ser em Águas Profundas, né? Que foi o livro que veio junto com o Enigma, do quarto 622, foi o livro bônus da Intrínseca, e me falaram que era muito bom, tinha até se esgotado aqui no Brasil, então eu vou começar a lê-lo rápido. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, comenta, salva, manda pra alguém que você acha que vai curtir o vídeo, que curte esse gênero literário do suspense, de assassinato. É isso, um beijo e tchau, tchau!